E se aquilo que você chama de amor fosse, na verdade, uma máscara delicadamente costurada para esconder uma inveja silenciosa? Já se perguntou por que alguns olhares que dizem admiração carregam nas sombras o veneno da comparação? Carl Jung dizia que onde há luz, sempre haverá sombra. Mas o que acontece quando a sua luz, sem pedir permissão, expõe a escuridão oculta de quem finge querer estar ao seu lado? O empata, com sua sensibilidade quase sobrenatural, se torna espelho de tudo aquilo que o narcisista não suporta reconhecer em si mesmo. Cada gesto de compaixão é uma ferida aberta na vaidade do outro. É como se a simples presença do empata arrancasse as máscaras uma a uma, revelando o vazio que o narcisista passa a vida tentando disfarçar. Mas por que essa dinâmica cria tanto fascínio quanto repulsa? Imagine caminhar em um labirinto onde cada sorriso recebido esconde um punhal invisível. O narcisista, ao fingir amor, não busca conexão, busca território. O que ele deseja controlar é justamente aquilo que não pode possuir, a essência livre e intuitiva do empata. E a pergunta que fica é: até onde esse jogo pode ser sustentado sem que as paredes do labirinto desmoronem? Talvez o verdadeiro mistério não seja porque o empata desperta inveja, mas o que essa inveja revela sobre o narcisista e sobre você mesmo. Jung alertava que somos atraídos não apenas pelaquilo que amamos, mas também pelo que tememos em nosso próprio inconsciente. Se é assim, o que exatamente o empata desperta dentro de nós que preferiríamos manter adormecido? Você já se perguntou se por trás de cada gesto de carinho excessivo não existe um cálculo oculto? E se o amor que parece tão intenso for apenas uma armadilha refinada da sombra? Talvez o que esteja em jogo aqui não seja apenas a relação entre empata e narcisista, mas uma verdade muito mais profunda sobre a batalha secreta entre luz e escuridão que habita dentro de todos nós. E essa verdade, quando revelada, pode mudar para sempre a forma como você enxerga o amor. O silêncio entre duas pessoas pode ser mais revelador do que qualquer palavra. Quando um empata cruza o caminho de um narcisista, esse silêncio se torna uma arena invisível, onde forças ocultas se confrontam. O empata, carregando uma sensibilidade que não escolheu ter, sente a vibração do outro, antes mesmo que a máscara seja colocada. E o narcisista, por sua vez, sente que foi visto de um jeito que ninguém mais ousa enxergar. Há algo de insuportável em ser desnudado, sem esforço, em ter a própria sombra iluminada apenas pela presença de alguém que nunca quis desafiar, mas cuja essência já representa um desafio. Nesse choque silencioso nasce a inveja. Não a inveja comum, que deseja possuir algo, mas a inveja corrosiva, que deseja destruir aquilo que não pode ser roubado. O narcisista pode copiar gestos, imitar palavras, até mesmo fingir sentimentos, mas não pode encarnar a pureza da percepção empática. O empata não precisa provar nada, porque sua força vem de dentro, e isso é intolerável para quem construiu sua vida inteira sobre a necessidade de aprovação externa. O que o empata desperta não é apenas admiração, é um lembrete vivo de um vazio que o outro jamais conseguiu preencher. Carl Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna sob a forma de destino. E é justamente aí que a relação entre empata e narcisista se transforma em um campo de batalha espiritual. O narcisista sente uma compulsão em se aproximar do empata, como se buscasse no outro a chave perdida de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, essa aproximação se converte em tortura, porque cada momento junto é uma exposição daquilo que falta. A tensão cresce como uma corda esticada, pronta para se romper, e ambos permanecem presos a um ciclo que parece impossível de quebrar. O empata, no entanto, sente essa carga de forma visceral. Ele percebe o peso do olhar, a dissonância entre palavras doces e intenções ocultas, e mesmo assim hesita em se afastar. É como se uma parte dele acreditasse que pode curar aquilo que vê,
que pode restaurar o que está quebrado. Mas será que isso é amor genuíno ou apenas o reflexo de uma ferida antiga repetindo-se no presente? Quantas vezes você já sentiu que carregava o peso das dores de alguém, acreditando que salvar o outro era também se salvar? Então, surge a pergunta que arde como fogo no inconsciente. Será que o narcisista realmente deseja o amor do empata ou apenas a sua energia vital? Esse jogo de ilusões pode se prolongar por anos, corroendo lentamente a identidade de quem sente mais. A cada gesto de cuidado, o empata oferece combustível. A cada olhar de desprezo, o narcisista reafirma seu domínio. E nesse vai e vem, uma prisão se constrói sem grades visíveis, mas tão sólida quanto o ferro. O paradoxo é cruel. O que atrai é também o que destrói. O drama se intensifica porque ambos são, de certa forma, espelhos. O empata enxerga no narcisista a sua própria sombra não resolvida, a necessidade de ser aceito, a dor de não ser visto, o medo da rejeição. Já o narcisista enxerga no empata a versão luminosa de si que nunca conseguiu manifestar. É como se ambos estivessem condenados a se encarar através de reflexos distorcidos, sem jamais alcançar a verdade inteira. O encontro se transforma em uma dança de máscaras, onde a proximidade é tanto refúgio quanto punição. Mas há um detalhe sutil que poucos percebem. O empata não é apenas vítima. Na verdade, ele carrega dentro de si um poder ancestral de revelar verdades escondidas. Sua presença funciona como uma espécie de oráculo silencioso que desenterra aquilo que o outro tenta enterrar há décadas. É por isso que o narcisista teme e odeia tanto essa luz, porque ela não pode ser apagada, não pode ser manipulada, não pode ser transformada em mais uma peça de teatro. A luz do empata expõe, e a exposição é a maior ameaça para quem vive de fachadas. Você já se pegou pensando em quantas vezes, ao oferecer amor, acabou despertando ódio? Quantas vezes, ao mostrar vulnerabilidade, provocou a fúria de alguém que não suportava a própria fragilidade? Esse é o paradoxo que Jung nos alerta. Aquilo que oferecemos com pureza pode se tornar a arma que o outro usa contra nós. E é nesse terreno instável que a relação entre empata e narcisista se arrasta, como se cada passo fosse feito sobre vidro quebrado. O narcisista, ao fingir amor, acredita estar no controle. Mas a verdade é que quem está no centro desse enigma é o empata, porque é ele quem possui o poder de enxergar além da máscara. O problema é que esse dom, quando não reconhecido, pode se transformar em maldição. O empata que não se vê como guardião de sua própria luz, corre o risco de se perder no labirinto de ilusões do outro. E essa perda é devastadora, não apenas do amor, mas da própria identidade. E assim a espiral continua. O empata sente, o narcisista reage, ambos se ferem e ainda assim permanecem atraídos por um fio invisível. É como se houvesse algo maior conduzindo esse encontro. Não um acaso, mas uma necessidade psíquica. Talvez, no fundo, seja o próprio inconsciente coletivo pedindo para que ambos despertem. Mas quem terá coragem de olhar primeiro para a sombra que o outro reflete? Quem ousará quebrar o ciclo e encarar a verdade que arde por trás da máscara? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há momentos em que o coração do empata pulsa como um tambor dentro de uma caverna escura, amplificando cada som, cada gesto, cada microexpressão que o narcisista tenta ocultar. O que parece apenas um detalhe banal para os outros, para ele se transforma em um grito silencioso. É essa percepção que tanto fascina quanto enfurece. Porque o empata não se contenta com a superfície, ele enxerga camadas que deveriam permanecer enterradas. E para o narcisista, ser visto é uma condenação.
Quem pode suportar ser exposto naquilo que passa a vida inteira escondendo? A inveja nasce nesse ponto, como uma serpente enrolada no centro do peito. Ela não se limita a desejar o que o outro tem, mas quer dilacerar aquilo que o outro é. O narcisista olha para o empata e vê não apenas sensibilidade, mas liberdade. Liberdade de sentir, liberdade de não depender de máscaras, liberdade de existir sem precisar manipular. Essa liberdade é insuportável para quem só sobrevive através do controle. E paradoxalmente é isso mesmo que o prende ainda mais ao empata. A presença que liberta é também a presença que sufoca. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. O empata sem querer traz essa escuridão à tona. Ele funciona como um espelho que devolve ao narcisista não o rosto que ele gostaria de ver, mas o reflexo cru daquilo que tenta negar. Esse reflexo é doloroso, quase insuportável e ao mesmo tempo impossível de ignorar. Quem já não sentiu o incômodo de se enxergar no olhar de alguém que parece saber mais sobre você do que você mesmo? A armadilha começa a se formar quando o empata confunde esse chamado com um pedido de ajuda. Ele sente que, se permanecer, poderá curar o que está quebrado, salvar o que está perdido. Mas a verdade é mais cruel. O narcisista não busca cura, busca alimento. Cada gesto de compaixão é convertido em moeda de poder. Cada tentativa de aproximação se torna combustível para a ilusão. E aos poucos, o empata vai se percebendo preso numa teia invisível, onde o amor deixa de ser ponte e passa a ser prisão. Você já se perguntou por que é tão difícil se afastar de quem te machuca? Porque mesmo consciente do veneno, ainda há algo que te faz beber da mesma fonte. Esse é o nó psíquico que Jung descrevia. Somos atraídos não apenas pelo que nos completa, mas também pelo que nos fere, como se em cada encontro existisse uma promessa secreta de redenção. Mas e se essa promessa nunca fosse cumprida? E se a salvação que você busca no outro for, na verdade, a que você precisa oferecer a si mesmo? O narcisista, por trás do fingimento de amor, é como um ator que nunca larga o papel. Vive para o aplauso, para a validação, para a certeza de que o palco não ficará vazio. Mas o empata não assiste à peça. Ele vê os bastidores, o suor, o cansaço, as falhas na maquiagem. E essa visão é intolerável, porque quem foi feito para manipular não suporta a presença de quem enxerga a engrenagem oculta. Essa é a razão da inveja. Não é o que o empata tem, mas o que o empata revela sem querer. E nesse campo de guerra invisível, a fragilidade se mistura à força. O empata se sente frágil por ser constantemente sugado, mas ao mesmo tempo, sua simples existência é uma força avassaladora. O narcisista se sente forte ao manipular, mas sua força é apenas fachada para uma fragilidade insuportável. O encontro entre os dois é o choque entre presença e ausência, entre verdade e máscara, entre essência e vazio. Quem sobrevive a esse embate? Quem sai inteiro de uma batalha onde o inimigo é também espelho? O empata pode até tentar se moldar, diminuir a própria luz para não incomodar, mas a sombra nunca se satisfaz. Quanto mais ele cede, mais é exigido. Quanto mais ele oferece, menos parece suficiente. E é nesse ponto que a alma começa a se partir, quando o amor deixa de ser escolha e passa a ser cobrança, quando a doação deixa de ser ato livre e se transforma em dívida eterna. Quantas vezes você já sentiu que, por mais que desse, nunca seria o bastante? Há uma dor que não se explica, apenas se sente, a dor de ser punido por ser você. O empata descobre com o tempo que sua essência, em vez de ser celebrada, é atacada. E é nesse ataque que nasce a dúvida mais cruel. Será que existe algo errado comigo? Essa pergunta ecoa no inconsciente, reverberando em cada lembrança, em cada ferida antiga. E é aqui que o ciclo se fortalece, porque a dúvida corrói mais do que o ataque. A dúvida cria raízes invisíveis que mantêm a prisão intacta. E ainda assim, há algo que não pode ser destruído.
uma chama silenciosa dentro do empata, que resiste mesmo quando tudo ao redor tenta apagá-la. Essa chama que, no fundo, provoca tanto medo no narcisista, porque por mais que tente, ele nunca conseguirá possuí-la, nunca conseguirá apagá-la, nunca conseguirá se tornar aquilo que o empata é. E é nesse ponto que o jogo se transforma em enigma. O que é mais assustador, perder o controle sobre o outro ou ser obrigado a encarar o vazio dentro de si. O empata carrega no peito uma ferida aberta que nunca pediu para ter. É uma cicatriz que não sangra por fora, mas arde por dentro sempre que alguém tenta explorar sua vulnerabilidade. O narcisista percebe essa marca como um mapa, uma rota secreta que o guia até os pontos mais sensíveis. Ele não busca amor verdadeiro, busca território, e o território mais fértil é sempre aquele onde a alma se encontra desprotegida. Nesse jogo silencioso, cada gesto de carinho pode se transformar em uma lâmina oculta. A relação, então, passa a se assemelhar a um ritual. O empata oferece luz, esperança, entrega. O narcisista responde com promessas vazias, elogios calculados, afetos programados para manter o controle. É como se ambos estivessem presos a uma coreografia invisível, onde cada passo repete a mesma dor. O empata acredita estar dançando em direção à cura, mas na verdade está girando em círculos, cada vez mais perto do abismo. Você já se sentiu assim, preso a uma dança que não escolheu, mas da qual não consegue parar? Carl Jung nos lembra que aquilo a que resistimos persiste. O empata resiste à ideia de que não pode salvar o narcisista, e é justamente essa resistência que o mantém preso. Quanto mais tenta curar, mais se afunda. Quanto mais oferece, menos recebe. É uma equação cruel, onde a matemática nunca fecha. O empata sente que está perdendo algo de si, mas não consegue identificar exatamente o que. E esse vazio vai crescendo, se expandindo, até ocupar todos os espaços internos. O narcisista, por outro lado, sente prazer em observar essa erosão. Para ele, cada sinal de desgaste é uma prova de poder. O brilho que se apaga nos olhos do empata é como um troféu invisível. É a confirmação de que sua máscara ainda funciona, de que seu jogo ainda tem efeito. Mas há algo que ele não percebe. Por mais que tente consumir a essência do empata, nunca conseguirá absorver o que realmente o fascina. A luz do empata não é combustível, é essência. E essência não pode ser roubada. Você já notou como certas pessoas parecem sugar o ar de um ambiente? Como se ao entrar tudo girasse em torno delas e de repente o seu espaço vital fosse reduzido. Esse é o impacto do narcisista quando encontra alguém disposto a ceder. Ele ocupa cada brecha, cada silêncio, cada pausa. Mas o empata, ainda que dilacerado, carrega dentro de si uma resistência invisível. Uma força que, mesmo escondida, não pode ser destruída. E é justamente isso que alimenta a inveja. A certeza de que, apesar de toda manipulação, há algo no empata que nunca poderá ser controlado. Aos poucos, a relação começa a se parecer com um espelho quebrado. O empata se vê refletido em fragmentos. Ora se reconhece, ora se perde em pedaços que não parecem mais seus. O narcisista, por sua vez, enxerga apenas o reflexo distorcido do que gostaria de ser. É um duelo de reflexos, onde ninguém enxerga a imagem inteira. E nesse cenário, a confusão se instala. Quem sou eu? O que é meu? Onde termina o outro e onde começa a minha verdade? A confusão, no entanto, é a arma mais poderosa do narcisista. Ele semeia dúvidas, como quem lança sementes em solo fértil. Cada questionamento interno do empata é uma raiz que cresce, enlaça e sufoca. E quanto mais preso ele se sente, mais difícil parece escapar. O labirinto não é feito de paredes, mas de perguntas sem respostas. Você já percebeu como a dúvida é capaz de aprisionar mais do que qualquer corrente? Nesse cenário, o tempo se distorce. Dias se transformam em meses, meses em anos, e o empata mal percebe o quanto se perdeu de si mesmo. A esperança de mudança funciona como anestesia, alivia a dor momentânea, mas mantém a ferida aberta. O empata aguarda sinais, promessas, milagres que nunca chegam. Enquanto isso, a própria vida vai sendo adiada, como se a felicidade estivesse sempre a um passo de distância, mas eternamente fora de alcance.
Carl Jung afirmava que ninguém pode olhar para fora sem primeiro enfrentar o que está dentro. Talvez seja essa a verdadeira tragédia. O empata busca no narcisista a validação que nunca deu a si mesmo. Ele enxerga no outro a chance de se sentir inteiro, sem perceber que está tentando preencher o vazio de dentro com migalhas de fora. Esse é o ponto mais doloroso e também o mais transformador. Perceber que a chave para escapar do ciclo nunca esteve nas mãos do outro, mas sempre nas próprias. E ainda assim, há algo que insiste em permanecer oculto. Uma sensação de que esse encontro não é apenas uma coincidência dolorosa, mas um chamado. Como se a vida tivesse armado esse encontro para obrigar ambos a se confrontarem com suas sombras. O empata com sua tendência de se sacrificar, o narcisista com sua necessidade de controlar. Dois polos de um mesmo campo psíquico destinados a se reconhecer. Mas a pergunta que ecoa é: será que esse reconhecimento é possível sem destruição? Ou será que apenas o confronto pode revelar a verdade escondida nas profundezas do inconsciente? Há uma estranha sensação de que o encontro entre empata e narcisista não é aleatório, mas um rito silencioso, escrito nas sombras da psique. Como se forças invisíveis tivessem colocado essas duas almas frente a frente, não para viverem um amor, mas para exporem feridas ancestrais que estavam adormecidas. O empata se torna como um espelho mágico, refletindo aquilo que o narcisista jamais ousou encarar. E o narcisista, com sua máscara bem polida, força o empata a encarar sua própria tendência de se perder para salvar o outro. Esse entrelaçamento não é apenas relação, é destino. Cada gesto se transforma em símbolo, cada palavra carrega peso de julgamento. O elogio do narcisista, por mais doce que soe, é impregnado de veneno oculto. O empata, sensível ao não dito, sente a frieza que se esconde por trás da aparente ternura. É como segurar uma rosa e perceber que o perfume vem acompanhado de espinhos que sangram a pele. Essa dualidade cria uma tensão insuportável, como confiar em quem se aproxima sorrindo, mas deixa marcas invisíveis toda vez que toca. Carl Jung nos lembrava de que a sombra não desaparece quando ignorada. Ao contrário, ela cresce. O narcisista é a encarnação viva da sombra não integrada. Busca dominar o que teme e destruir o que não compreende. Já o empata, ao carregar uma luz que não sabe como proteger, se vê atraído para esse jogo como uma mariposa em direção ao fogo. É um fascínio doloroso, um magnetismo perigoso. E talvez a pergunta que arda seja: será que o empata está mesmo lutando contra o narcisista ou contra sua própria sombra projetada no outro? A inveja que nasce nesse campo não é simples. Ela não se limita ao desejo de ter o que o empata possui. Ela é existencial. O narcisista inveja a capacidade do empata de sentir, de se entregar sem cálculo, de viver em profundidade. Essa entrega genuína revela, por contraste, a incapacidade do narcisista de amar sem máscaras. E essa incapacidade é uma ferida narcísica intolerável, porque mostra a distância entre o que ele aparenta ser e o que realmente é. Quem suportaria esse reflexo sem se quebrar por dentro? E o empata, mesmo sem compreender, começa a sentir-se culpado por despertar esse ódio silencioso. Ele se pergunta se fez algo errado, se poderia ter sido menos intenso, menos autêntico, menos ele mesmo. É aqui que o ciclo se torna mais cruel. A luz começa a duvidar de si mesma. O dom de sentir, que deveria ser bênção, passa a ser vivido como maldição. Já aconteceu com você? Sentir que aquilo que faz de você único é justamente o que atrai ataques? Aos poucos, a relação se torna um teatro macabro. O narcisista veste a máscara do amante ideal, do protetor, do confidente, mas seus gestos nunca são gratuitos. Há sempre uma cobrança implícita, uma expectativa oculta. O empata, sem perceber, começa a medir suas próprias emoções para não incomodar, para não provocar explosões.
O amor se converte em vigilância e a espontaneidade se transforma em ansiedade. É como viver em uma casa onde cada porta pode esconder uma armadilha. Nesse cenário sufocante, a psique do empata começa a gritar. Ele sente que está se afastando de si mesmo, mas não consegue romper. O vínculo é tóxico, mas é também hipnótico. Existe algo no olhar do narcisista que prende, que fascina, que cria a ilusão de que tudo pode mudar a qualquer instante. E assim, o empata permanece oscilando entre esperança e desespero, como um pêndulo que nunca encontra repouso. Jung afirmava que não há despertar de consciência sem dor. Talvez seja por isso que esse vínculo pareça tão inevitável. Ele é doloroso porque obriga a olhar para feridas antigas, aquelas que o empata tenta calar oferecendo ao outro o que nunca recebeu. O narcisista, sem querer, se torna um mestre cruel, que ensina através da dor o que a alma do empata não queria aprender, que ninguém pode salvar o outro sem antes se salvar. Você já percebeu como certas relações parecem repetir a mesma dor de infância? Como se os rostos mudassem, mas a sensação fosse sempre a mesma. É assim que o inconsciente trabalha. Repete até que seja reconhecido. O empata, ao se perder no jogo do narcisista, revive memórias antigas de abandono, rejeição, invisibilidade. Só que agora o palco é outro, mas a ferida é a mesma. E a pergunta que ecoa é: até quando você vai permitir que a história se repita? E assim o fio invisível que une empata e narcisista se estica até o limite. É um fio feito de dor, fascínio e necessidade inconsciente de reconhecimento. Ambos estão presos, mas por razões diferentes. O narcisista teme ser revelado, o empata teme ser abandonado. No fundo, é a mesma ferida expressa em polos opostos. E talvez a verdade mais perturbadora seja essa: nenhum dos dois é livre enquanto não olhar para dentro. A liberdade não virá da relação, mas da coragem de enfrentar a sombra que ela desperta. O fio da relação entre empata e narcisista não se rompe de imediato. Ele se estica, se enrosca, se contorce em voltas cada vez mais sufocantes. O empata, na ânsia de compreender, mergulha mais fundo no enigma. Ele acredita que a chave para a libertação está escondida em algum gesto do outro, em algum momento de sinceridade, em algum fragmento de amor verdadeiro. Mas o narcisista vive de fragmentos, nunca de totalidades. Ele oferece migalhas de afeto como quem alimenta um pássaro preso, apenas o suficiente para que a esperança não morra. Essa esperança, entretanto, se converte em prisão. O empata passa a viver de esperas, de intervalos, de silêncios carregados de promessas. Cada olhar, cada palavra, cada ausência é interpretada como sinal. A mente se torna um labirinto de interpretações, onde nada é claro, mas tudo parece conter um código secreto. Você já se percebeu gastando energia tentando decifrar alguém, como se sua vida dependesse disso? Esse é o ponto. O empata não apenas ama, ele se perde na tradução do outro. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos acaba nos dominando. O empata, ao negar sua necessidade de reconhecimento, se torna refém de quem nunca o reconhece. O narcisista, ao negar sua fragilidade, se torna escravo da imagem que precisa sustentar. São dois prisioneiros, cada um segurando a chave da cela do outro, mas incapazes de enxergar que a verdadeira saída não está no controle, e sim no confronto com a própria sombra. O ambiente, então, passa a carregar uma densidade invisível. É como respirar ar pesado, onde cada gesto banal, um silêncio prolongado, uma mudança de tom, uma ausência de mensagem, se transforma em sinal de guerra. O empata sente no corpo antes de entender na mente. O coração dispara, o estômago se fecha, a pele arrepia. O inconsciente se comunica através do corpo, gritando verdades que a mente ainda se recusa a aceitar. O corpo sabe o que a alma ainda tenta negar. E nessa guerra velada surge a confusão mais perigosa de todas. O empata começa a acreditar que é ele o problema. A luz, pressionada pela inveja alheia, passa a se ver como defeito. A sensibilidade, atacada como fraqueza, é vivida como fardo. O empata não percebe que o narcisista o inveja justamente por aquilo que ele mais tenta esconder.
E é nessa inversão que se instala a prisão psíquica mais cruel, quando você acredita que sua essência é o erro. O narcisista, por sua vez, continua sua performance. Ele sabe dosar o veneno, alternar entre afeto e desprezo, carinho e indiferença. Essa alternância cria dependência. O empata se acostuma ao ciclo. Depois da dor, virá uma breve trégua. Depois da trégua, virá de novo o vazio. É um jogo de corda bamba, onde cada passo exige mais energia, mais esperança, mais autoanulação. E ainda assim, há algo de magnético nesse ciclo, como se a alma reconhecesse ali um padrão antigo, algo já vivido em algum outro tempo. Você já sentiu que estava revivendo uma história que não era apenas sua? Como se a dor atual tivesse raízes em memórias muito mais antigas do que você consegue lembrar. Esse é o inconsciente coletivo de que Jung falava. Padrões que atravessam gerações, experiências que se repetem até que alguém tenha coragem de quebrar a corrente. Talvez o encontro entre empata e narcisista seja exatamente isso. A oportunidade dolorosa de interromper um ciclo que não começou com você, mas que insiste em se manifestar através de você. E o mais perturbador é que, apesar da dor, há fascínio. O empata enxerga no narcisista não apenas um manipulador, mas também uma criança perdida, aprisionada em sua própria máscara. E isso gera compaixão, compaixão que se mistura à atração, atração que se confunde com amor. Mas será mesmo amor ou apenas a ilusão de que salvar o outro é a chave para salvar a si mesmo? Quantas vezes você confundiu compaixão com amor? Essa é a espiral que nunca termina. O empata sente, o narcisista reage, ambos se ferem, ambos se atraem. O ciclo se repete até que algo dentro se rompa. E a cada repetição, a tensão aumenta, como se o universo inteiro estivesse empurrando ambos para um ponto de ruptura inevitável. Talvez não se trate de amor nem de ódio, mas de revelação. Talvez o verdadeiro propósito desse encontro não seja viver juntos, mas despertar algo que estava adormecido dentro de cada um. E quando esse despertar começa a se insinuar, tudo fica mais denso. O empata percebe que já não é mais o mesmo. O narcisista também percebe que sua máscara já não tem o mesmo efeito. O vínculo continua, mas algo mudou de forma irreversível. E é nesse ponto, nesse limiar entre o conhecido e o desconhecido, que a maior revelação se prepara para emergir. Uma revelação que não pode ser ignorada, porque não pertence mais apenas ao outro, ela pertence a você. O despertar não acontece de uma vez. Ele começa como uma fissura discreta no concreto da ilusão. O empata sente que algo dentro de si já não se encaixa no mesmo molde, como se a alma tivesse crescido demais para permanecer aprisionada. Pequenos instantes de clareza surgem entre as névoas da confusão. O riso que parece falso, o carinho que soa mecânico, o silêncio que pesa como punição. Cada detalhe se transforma em evidência e a evidência em desconforto. O inconsciente começa a gritar e o grito não pode mais ser abafado. Nesse momento, o narcisista intensifica o jogo. Sabe ainda que inconscientemente que está perdendo o domínio. Multiplica promessas, aumenta o tom do afeto fingido, dramatiza ausências como forma de controle. O teatro se torna mais elaborado, mais intenso, mais sufocante. Mas por trás da performance existe um medo que transborda. O medo de perder o espelho que sustentava sua ilusão. O empata não era apenas fonte de energia, era também testemunha de uma fachada cuidadosamente construída. E perder essa testemunha é como perder a própria identidade. O empata, por sua vez, entra em conflito. Entre a clareza que começa a surgir e a velha esperança que insiste em permanecer, nasce uma batalha interna. A cada vez que pensa em se libertar, uma lembrança de afeto o puxa de volta. A cada vez que decide permanecer, uma ferida aberta lateja com mais força. É uma dança entre presença e ausência, entre desejo e medo, entre verdade e mentira. Essa oscilação não é apenas exaustiva, é também reveladora. Ela mostra que a decisão nunca esteve no outro,
mas sempre nele. Carl Jung dizia que não há transformação sem confronto com a sombra. O empata começa a perceber que a sombra não é apenas a do narcisista, mas também a sua. Sua necessidade de ser amado, sua dificuldade de colocar limites, sua tendência de confundir entrega com abandono de si. O narcisista se torna espelho, não apenas do que existe de mais cruel no outro, mas também do que existe de mais inconsciente em si mesmo. E esse reconhecimento é doloroso, porque obriga o empata a encarar aquilo que sempre tentou silenciar. Esse confronto desperta memórias antigas, esquecidas, enterradas sob camadas de tempo. O olhar frio de uma figura de autoridade, a ausência de afeto em um momento crucial, a sensação de nunca ser suficiente. O presente se mistura com o passado, e a dor que parecia causada apenas pelo outro revela suas raízes muito mais profundas. O empata começa a perceber que o narcisista não criou a ferida, apenas a tocou, apenas a reabriu. E é nesse ponto que a dor ganha um novo sentido. Ela deixa de ser apenas opressão e passa a ser revelação. Mas o narcisista, ao sentir essa mudança, reage com mais força. Como uma fera encurralada, usa tudo o que tem para recuperar o controle. Manipulação emocional, chantagem silenciosa, jogos de ausência e retorno. Ele sabe que está prestes a perder algo que nunca foi dele, mas que acreditava possuir. A inveja se intensifica, não apenas da luz do empata, mas também de sua capacidade de começar a ver além da máscara. É como se o palco estivesse desmoronando e o ator lutasse para manter a plateia presa, mesmo quando o espetáculo já perdeu a força. E nesse colapso, a atmosfera se torna quase insuportável. O empata sente que não pode mais permanecer, mas ainda não sabe como sair. O narcisista percebe que não pode mais fingir, mas ainda não aceita ser revelado. É um impasse psíquico, uma linha tênue entre destruição e transformação. Ambos estão diante de um abismo, mas apenas um deles tem a chance de atravessar. A questão que ecoa é: quem terá coragem de dar o passo? Você já sentiu esse momento limiar em sua vida? Quando percebeu que não poderia mais continuar da mesma forma, mas ainda não sabia qual seria o próximo movimento? É nesse espaço entre fim e começo que a alma se expande. É aqui que as velhas máscaras caem, que os velhos padrões perdem força, que uma nova consciência começa a nascer. E ainda que o medo seja imenso, há também uma sensação de inevitabilidade. Algo maior está pedindo passagem. O empata começa a reconhecer sinais que antes ignorava. A forma como seu corpo adoece, como sua energia se esgota, como sua alegria se apaga. Cada sintoma é um grito, um chamado, um lembrete de que a vida não suporta ser adiada indefinidamente. O narcisista, sem perceber, está sendo o catalisador de uma transformação que ele mesmo não queria provocar. Porque ao tentar destruir, acabou revelando. Ao tentar dominar, acabou expondo. Ao tentar aprisionar, acabou libertando. E assim, o ciclo chega ao ponto de maior tensão. Não é o fim, mas é o limiar. O silêncio que antecede a ruptura, a respiração contida antes do mergulho. O empata já não é mais o mesmo. O narcisista já não tem o mesmo poder. O fio que os une continua esticado, mas agora vibra com outra frequência, anunciando que algo inevitável está prestes a acontecer. O que será revelado a seguir não pertence mais ao jogo de máscaras, mas ao território onde a alma encontra sua própria verdade. Às vezes, o silêncio depois da tempestade fala mais alto do que o próprio estrondo dos trovões. O encontro entre empata e narcisista não termina quando as palavras se esgotam, mas quando o eco das verdades não ditas permanece vibrando dentro da alma. O que parecia apenas uma relação se revela como espelho do inconsciente, trazendo à tona feridas e forças que sempre estiveram ali, mas que só agora puderam ser vistas. Cada lágrima, cada dúvida, cada sensação de sufocamento se transforma em símbolo. O empata descobre que sua dor nunca foi um defeito, mas um chamado. O narcisista, ainda que não queira reconhecer, cumpre o papel de revelador involuntário, arrancando máscaras que de outro modo permaneceriam intactas. Não existe vencedor nesse duelo, apenas a possibilidade de despertar.
O verdadeiro prêmio não está em escapar do outro, mas em se encontrar consigo mesmo. A inveja, que antes queimava como veneno, agora se mostra como sinal. A luz do empata é insuportável apenas para aqueles que se negam a olhar para a própria sombra. E talvez essa seja a revelação maior, a certeza de que sua essência nunca foi erro, mas farol. A cada gesto autêntico, a cada ato de sensibilidade, o empata não apenas sobreviveu ao confronto, mas provou que há algo em sua natureza que não pode ser apagado. O ciclo não se encerra com portas batendo ou gritos finais, mas com um silêncio diferente. Um silêncio cheio de consciência, de clareza, de presença. O empata, ao reconhecer sua própria força, transforma o que antes era prisão em caminho. O narcisista, ao perder o controle, é obrigado a encarar a única pessoa de quem nunca poderá escapar, ele mesmo. E nessa revelação, há uma espécie de justiça invisível que não precisa de testemunhas. Carl Jung dizia que ninguém alcança a iluminação sem antes enfrentar a escuridão. Essa jornada, marcada por dor e fascínio, não é apenas um encontro entre dois opostos, é uma travessia que reflete o drama interno de todo ser humano. Todos nós carregamos em nós um pouco de empata e um pouco de narcisista, e o choque entre ambos nos convida a integrar o que sempre foi separado. E agora, talvez você perceba que a história que acompanhou não pertence apenas ao outro, mas também a você. Quantas vezes já se perdeu em alguém que não podia lhe dar aquilo que buscava? Quantas vezes confundiu amor com dependência, compaixão com sacrifício? Essas perguntas não exigem respostas imediatas, mas permanecem como sementes plantadas no silêncio, prontas para germinar no tempo certo. A imagem que fica é a de um espelho estilhaçado, refletindo não a destruição, mas a multiplicidade de caminhos possíveis. O empata não é condenado a se perder, e o narcisista não é condenado a manipular para sempre. Há sempre a chance de reescrever o destino, desde que se tenha coragem de encarar a sombra que insiste em nos acompanhar. E talvez esse seja o segredo oculto por trás de todo esse enredo. O empata desperta inveja porque carrega em si aquilo que todos buscamos, a capacidade de sentir sem máscaras, de amar sem cálculo, de existir sem encenação. Esse dom, embora doloroso, é também a chave para a liberdade. O que antes parecia maldição se revela como herança sagrada. O que você fará com essa herança é a pergunta que permanece no ar. Continuará apagando sua luz para não incomodar, ou terá coragem de deixá-la brilhar, mesmo que ofusque? Essa escolha, silenciosa e íntima, é o verdadeiro ponto de virada. E cada vez que essa pergunta ressoar em você, lembre-se, não é o outro quem define seu valor, mas o quanto você consegue reconhecer a si mesmo na escuridão. Se algo em você foi tocado por essa travessia, permita que esse movimento não se encerre aqui. Deixe sua voz nos comentários, compartilhe essa experiência com quem precisa escutar e caminhe conosco em direção a mais descobertas. Inscreva-se para continuar essa jornada, não porque alguém pediu, mas porque sua alma reconhece que ainda há muito a ser revelado. A sombra que o outro desperta em você não é maldição, é convite, um convite para finalmente se tornar inteiro.